Olá, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Quero, nessa oportunidade, vos trazer uma breve consideração concernente à cidade de Tarso, terra natal do apóstolo São Paulo. Tarso da Cilícia. A Bíblia faz menção da cidade de Tarso no capítulo 21, quando o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém. Ao ser indagado concernente à sua origem, ele diz: sou judeu natural de Tarso. A cidade de Tarso da Cilícia caiu no ano 64 a.C., sob o poder do Império Romano. A cidade sofreu fortes influências da cultura helênica. A cidade foi terra natal de vários filósofos famosos, entre eles os estoicos Antípatre, Arquedemo e Nestor. A cidade de Tarso também presenciou o encontro romântico entre Cleópatra do Egito e Marco Antônio de Roma. Este encontro ocorreu dentro da cidade de Tarso, terra natal de Paulo. A cidade de Tarso também é citada no Obelisco Negro, um monumento que data do ano 859 a.C., da época de Salmaneser III, rei da Assíria. Quando a Síria se tornou uma grande potência, conquistou vários povos. Um exemplo é a imagem do rei Jeú de Israel pagando tributo ao rei Salmaneser III, registrado ali no Obelisco Negro. E a cidade de Tarso, como sendo uma das cidades conquistada pelo Império Assírio de Salmaneser, está registrada no Obelisco Negro como sendo uma das cidades conquistada. E o apóstolo Paulo algumas vezes faz menção de Tarso, sempre como meio de recorrer à sua terra natal. E todas as vezes que ele o faz, ele deixa transparecer um orgulho, uma satisfação, uma ufania, isso devido ao prestígio e à reputação que a cidade de Tarso da Cilícia carregava consigo. Um exemplo disso está em Atos capítulo 21, quando o apóstolo é preso em Jerusalém. O apóstolo está chegando da sua viagem missionária, trazendo consigo uma coleta, uma oferta para os cristãos necessitados de Jerusalém. E também para participar da festa da Páscoa. E Paulo chega acompanhado de alguns gentios, entra no templo para oferecer o seu voto, e alguns judeus, vendo Paulo na companhia de alguns gentios, eles presumiram que o apóstolo levara os gentios para o lugar santo, local que só era permitido ao judeu, quando na verdade no templo havia também o pátio dos gentios, que era o lugar reservado aos gentios. E presumindo dessa forma, acusam a Paulo de profanar o templo, sacrilégio. E eles, enfurecido e tomado de ódio, arrasta Paulo para fora do templo e começa a espancá-lo. E a Bíblia é bem clara que a intenção dos judeus era matar a Paulo. O tribuno Lísias, tribuno romano, sendo informado da situação, ele envia os seus soldados, arranca Paulo das garras da multidão e leva Paulo para o pôr em segurança, na fortaleza Antônia. E a caminho da fortaleza, Paulo pede ao tribuno para falar ao povo. Diante do pedido, o tribuno indaga a Paulo: não és tu o egípcio que levara para o deserto 4.000 homens assassinos? Diante dessa indagação, e é interessante notar que a história deste egípcio é contada também pelo historiador judeu Flávio Josefo. Josefo diz que esse egípcio realmente ele apresentara ao povo uma espécie de revelação de que chegara o tempo da glória de Jerusalém, chegara o tempo de Jerusalém sacudir o jugo romano e conquistar a sua glória. E há muitos judeus acreditando acompanharam esse egípcio. E eles estavam próximo ao Monte das Oliveiras, esperando o momento de empregar e pôr em prática o seu plano, estabelecer um motim, uma rebelião.
Mas Roma, sendo informada da situação, envia seus soldados, mata muitos rebeldes, prendem outros e põe fim ao motim. Acaba com a rebelião. Mas o tal egípcio, que foi o pai da situação toda, ele sumiu do mapa, desapareceu e nunca mais foi visto. Quando o tribuno vê aquela multidão em cima do apóstolo Paulo querendo matar de qualquer forma, ele presume que ali está havendo uma espécie de vingança. Os judeus, se sentindo enganados, querem matar o apóstolo. Por isso ele indaga a Paulo: não és tu o egípcio que levara para o deserto 4.000 homens assassinos? Diante desta indagação, Paulo prontamente responde: não, eu sou judeu, natural de Tarso da Cilícia, cidade não pouco importante ou não pouco célebre. Ora, amados, aquilo que não é pouco importante é no mínimo importante e no máximo muito importante, muito célebre. Eu fico com a segunda posição, de que Tarso era uma cidade muito importante. E este curto relato do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 21, é o suficiente para despertar no leitor a curiosidade quanto à sua terra natal, pois Paulo é enfático em dizer que a sua terra natal era uma cidade muito célebre. Afinal de contas, o que havia na cidade de Tarso? Qual era a sua estrutura geográfica, econômica, cultural, intelectual, política, entre outras? É aqui que quero me conter. Sob pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto diz respeito à sua geografia. A geografia da cidade de Tarso era um tanto que privilegiada, pois a cidade era banhada pelo rio Cídnus. A julgar pelas suas, levando em consideração as suas ruínas, julga-se que a cidade de Tarso abrigava uma população de cerca de 500.000, 500.000 habitantes. E ela estava posicionada numa posição estratégica, privilegiada na rota comercial, pois a cidade ficava a apenas 16 quilômetros de um local onde fora construído um porto, no sul de Tarso. A cidade também, vale mencionar, que ficava a apenas 16 quilômetros do mar Mediterrâneo. Mas a partir do momento que é construído um porto a 9 quilômetros ao sul de Tarso, a cidade se torna uma cidade portuária. Ali muitos e muitos navios ancoravam. A cidade portuária tinha o seu privilégio, pois recepcionava a economia. A riqueza, o poder econômico e financeiro passava pela cidade. A cidade então recebia um impacto positivo. Havia ali uma estrada que continha a única boa rota comercial que ligava Síria e Ásia Menor. Tecnicamente, as embarcações passavam por ali. Dessa forma, Tarso se torna um grande centro de tráfego marítimo. O segundo ponto diz respeito ao seu aspecto comercial. A cidade de Tarso não era apenas uma cidade geograficamente bem localizada. Era uma cidade também de negócios. Entre esses negócios havia ali uma próspera indústria têxtil, cujo material feito a partir de pelo de cabra era usado até mesmo para a confecção de alojamentos, confecção de tendas. Presume-se que é a partir daí que a família de Paulo lança as bases do seu negócio, suas bases como empreendedores. E Paulo herda essa profissão. A Bíblia diz que Paulo fabricava tendas. Paulo a praticava alguns anos durante o seu apostolado. E o mundo cosmopolita, a leste do Mediterrâneo, que gozava intensamente da cultura helênica deixada pelo Império de Alexandre o Grande, este mundo cosmopolita fluía de forma cada vez mais intensa por toda a cidade de Tarso. Agora raciocine comigo, vários imigrantes chegando na cidade. Essas pessoas não têm residência própria. Essas pessoas vão ter que comprar para comer, vão ter que trabalhar para se manter. A partir de então, essas pessoas vão produzir para a cidade. E a solução mais cômoda é comprar tendas. Com a chegada de várias pessoas na cidade,
O mercado para tendas e produtos semelhantes se torna cada vez mais amplo, dinâmico, a economia é aquecida, pois Tarso era uma cidade multicultural, multiétnica. Pessoas de diversas regiões chegavam à cidade. Havia diversidade de povos. Havia em Tarso um encontro de etnias, um ponto de convergência de diversas culturas. E dessa forma, ali em Tarso tudo convergia. E Tarso assim se torna um grande centro comercial. O terceiro ponto, eu quero mencionar alguns privilégios específicos da cidade de Tarso da Cilícia, terra natal de Paulo. Em 64 a.C., Pompeu anexa Tarso a Roma como província. A partir daí, os governadores romanos ficam na responsabilidade de pacificar aquela região da costa da Ásia Menor, que, segundo a história, se encontrava infestada de piratas, e também garantir os interesses de Roma. Em 41, Marco Antônio, ele decreta completa cidadania romana a todos os cidadãos natural de Tarso, incluindo os judeus. Essa ação de Roma teve lugar devido à boa relação de amizade, respeito, cooperação dos habitantes da cidade de Tarso para com os oficiais e o governo romano. O povo cooperava e o governo romano beneficiava. Então tinha uma relação amigável. Ainda um outro grande privilégio da cidade de Tarso diz respeito ao seu aspecto intelectual. Tarso era um grande centro cultural e intelectual, pois a cidade sediava uma famosa universidade que era mantida pelo governo romano. Daí saiu diversos filósofos, pessoas vinham para estudar em Tarso. E segundo os estudiosos, essa universidade rivalizava em reputação com as duas grandes faculdades da época. A Universidade de Atenas na Grécia e a de Alexandria no Egito. Ela pareava, estava de igual para igual em reputação. Tarso se torna um grande centro intelectual também. As inscrições de Tarso continham os seguintes dizeres: metrópole autônoma, já que um governo próprio lhes havia sido dado pelo governo romano. Júlio César deu para os habitantes de Tarso os mesmos direitos e privilégios que continha os habitantes de Roma. Todos os direitos e privilégios da cidadania romana foram dados ao cidadão de Tarso. Mas para sintetizar toda essa argumentação, todas essas informações, quero chamar-vos a atenção para o fato de Paulo, mesmo sendo judeu, fabricante de tendas, empreendedor, ele fazer negócios não apenas com judeus, pois Paulo não fazia negócio apenas com judeus. Os judeus, apesar de ter várias restrições quanto ao seu convívio, os seus negócios, quanto às suas sociedades, não é viável que Paulo viesse a fazer negócio apenas com outros judeus, pois o seu ambiente de trabalho era multicultural, multiétnico, era um ambiente poliglota, era um ambiente de diversidades. Portanto, podemos presumir que Paulo, apesar de obedecer à Torá, buscar a Deus com sinceridade e alegria, ele vivia em um ambiente misturado. Ele era um negociante, o empreendedor, ele tem um negócio amplo. Podemos então presumir que obedecer a Deus, servir a Deus, procurar fazer a vontade do nosso Criador, servir a Jesus, o nosso Salvador, não significa viver uma vida escondida, acabrunhada, uma vida afastada e ignorante quanto à forma como o resto do mundo pensa, age, raciocina, quanto aos sentimentos do resto do mundo, quanto aos hábitos do resto do mundo. Muito pelo contrário. Uma luz, por mais que seja intensa às trevas, quando ela chega às trevas se dissipa. Em outras palavras, Deus chamou o seu povo para influenciar, para impactar. Maior é o que está conosco, para impactar com o nosso padrão, com a postura, com a conduta.
O segundo ponto que quero vos chamar a atenção para sintetizarmos e encerrarmos diz respeito ao fato de Paulo não se prender à cidade de Tarso. Mesmo com todos esses benefícios que a cidade proporcionava a Paulo, mesmo com o aspecto cultural, intelectual, geográfico, financeiro, Paulo não se prende à cidade de Tarso. Paulo não deixa a cidade encher os seus olhos de maneira definitiva. Paulo não deixa a cidade, as maravilhas da cidade, o vencer e o amarrar ali, o prender. Muito pelo contrário. Paulo não se atém a nada disso. Ele não se embaraça com negócios dessa vida. Desde cedo, Paulo se debruçava sobre a lei de Deus. Não nas grandes faculdades, na de Tarso, na de Atenas, na Grécia, na de Alexandria, no Egito, mas em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Paulo buscava conhecer os vernáculos do reino do Deus Criador. Paulo buscava o reino de Deus. Paulo já entendera o princípio de Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo já entendera o princípio de 1 aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 21, onde a Bíblia diz que, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo sabia que os ensinamentos concernentes ao reino de Deus é superior a qualquer ensinamento, a qualquer vertente das faculdades. É superior à ciência, é superior à filosofia, é superior à biologia. Não que essas coisas não sejam úteis, mas acima de tudo, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Paulo não se prendeu à cidade de Tarso porque Paulo entendeu que a sua pátria não está aqui nessa terra. As mil maravilhas deste mundo não podem nos embaraçar. Paulo entendeu que acima da cidade de Tarso ou de qualquer outra cidade está a pátria de Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Paulo buscava a mesma pátria dos patriarcas, uma pátria superior. Pois Paulo buscava a pátria de Hebreus, capítulo 11, versículo 16. A cidade que tem fundamentos. Ele mesmo dissera em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, porque a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo não se embaraçou com a cidade de Tarso, não se reteve ali, porque Paulo entendeu que a sua cidade é a mesma cidade de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, ataviada e adornada como uma esposa a encontrar o seu noivo. Deus abençoe as vossas vidas, que Deus possa falar aos vossos corações, que possamos não nos prender a nada dessa vida, colocar nada acima do reino de Deus, acima do chamado, do ministério. Paulo não fica na cidade de Tarso. Paulo vai para Jerusalém e de Jerusalém para o resto do mundo, fazendo aquilo que Deus confiara ao seu ministério, a sua responsabilidade. Deus os abençoe em nome de Jesus.